Saudações, galera, beleza? Vamos começar aqui a resolução de mais um exercício de química, um exercício falando sobre estequiometria. Um tubo de ensaio contendo uma certa quantidade de clorato de potássio, aqui temos o clorato de potássio, foi aquecido até a completa decomposição do sal. Sabendo-se que o tubo de ensaio e o clorato de potássio pesaram 22,64 gramas antes do aquecimento e que a diminuição da massa observada foi igual a 0,96 gramas, calcular a massa do tubo de ensaio. Então vamos lá, né? Primeiro, olha, 22,64 gramas é a massa que a gente tem do clorato, tá? Junto com o tubo de ensaio. Então vamos colocar aqui um desenho pra gente, ó. A gente tem aqui, vamos fingir que isso aqui é um tubo de ensaio. Isso ficou feio demais, hein? Tá, tanto faz. E aqui dentro do tubo de ensaio a gente tem o clorato. Então vamos colocar aqui KClO3, certo? Mais o tubo, KClO3, mais o tubo, vai ter uma massa igual a 22,64. 22,64 gramas. Beleza? Agora, o que é essa massa? Por que faz um aquecimento? Quando a gente faz o aquecimento, o clorato, essa reação aqui ela acontece com o aquecimento. Quando a gente faz o aquecimento, vou colocar aqui em cima, né? Quando a gente faz o aquecimento, a gente libera cloreto de potássio e oxigênio. O oxigênio, na verdade, né, ele é quem a gente vai ter na fase gasosa, tá? Se ele está na fase gasosa e esse tubo de ensaio está aberto, o que vai acontecer? O oxigênio vai sair. Então, o oxigênio vai sair do nosso tubo de ensaio. Logo, o exercício ele falou que havia uma diminuição da massa após o aquecimento, ou seja, quando você começou a produzir oxigênio, a massa diminuiu, porque o oxigênio saiu. 0,96 gramas foi a massa que diminuiu. Logo, essa é a massa que a gente tem de oxigênio, beleza? A partir da massa que a gente sabe que a gente tem de oxigênio, a gente pode descobrir a massa que a gente tinha do clorato de potássio. Se eu descubro a massa do clorato de potássio aqui, eu posso diminuir essa massa de clorato da massa total que a gente tem do tubo e do clorato. Assim a gente descobre a massa do tubo. Beleza? Então vamos lá, passo a passo nesse exercício aí. Primeira coisa, eu sei a massa molar do clorato de potássio, não sei. Eu posso calcular ela a partir aqui, dos dados da tabela periódica. Então, essa massa aqui eu consigo encontrar. E é uma massa que eu quero encontrar, né? A massa molar, eu posso encontrar ela facilmente a partir da tabela periódica. E aqui embaixo vai ter a massa que eu quero descobrir, que é X. É uma massa que eu não sei ainda, tá? Já no oxigênio, eu também posso encontrar a massa molar a partir da tabela periódica, relacionar uma com a outra, tranquilo. E a massa X do oxigênio é a massa que eu sei que eu tenho, que é o 0,96. Então, vamos fazer primeiro as massas molares, tá? Vamos lá. Qual que é a massa molar do clorato de potássio? Então, vamos aqui, KClO3. A massa do K, do Cl e do oxigênio. Potássio primeiro. A massa do potássio é 39 gramas. Isso aqui, pessoal, massa molar, tá? Já vamos pensar em um mol de potássio. Então, é 39 gramas vezes a quantidade de vezes com que ele aparece na molécula. Observem que ele aparece apenas uma vez aqui na molécula. Não tem nada na frente do K, significa que existe o número 1 aqui implícito, tá? Então, ele aparece uma única vez. 39 vezes 1 vai dar 39 mesmo, então vamos deixar assim. O cloro também, aparece uma vez só na molécula. Não tem nenhum número aqui na frente do Cl, significa que ele aparece apenas uma vez. Já o oxigênio, esse sim aparece 3 vezes. Então vai ter que multiplicar por 3 a massa do oxigênio. A massa do cloro, que a gente não precisa multiplicar, porque é multiplicar por 1, né? É de 35,5 gramas em 1 mol.
A massa de oxigênio é de 16 gramas e a gente vai multiplicar por 3 porque ele aparece 3 vezes na molécula. 16 vezes 3 é igual a 48 gramas. Agora, se a gente somar 48 mais 35,5 mais 39, a gente chega no resultado de 122,5. Essa é a massa, ó, 122,5. Vou colocar aqui em cima. Então, vamos já botar aqui embaixo, ó. 122,5 gramas é a massa que a gente tem do clorato em 1 mol. Só que a gente não tem 1 mol de clorato de potássio. A gente tem 2 mols. Então, o que a gente tem que fazer? Pegar essa massa e multiplicar por 2, tá? Porque temos que considerar aí a estequiometria. 122,5 vezes 2 é igual a 245. Então, 245 gramas. Agora, o oxigênio, O2, a massa dele, vamos colocar aqui desse lado, ó, O2. O oxigênio, a massa de um oxigênio é igual a 16. 16 vezes 2 é igual a 32. Beleza? Agora, se a gente tiver 32, ó, eu colocarei aqui 32 gramas, só que a gente tem que multiplicar ele também pela quantidade de mols que a gente tem dele, que é 3. Então, 32 vezes 3, 2 vai dar 6, vai dar 96, né? Então, ó, vai dar 96 gramas que a gente tem de oxigênio nesses 3 mols aí. Então, com 245 gramas do clorato de potássio, a gente produziu 96 gramas de oxigênio. Só que o exercício diz que, na verdade, a gente só produziu, nesse caso aí, 0,96 gramas. Então, quantas gramas do clorato a gente tem? Aí a gente faz uma regra de 3. Nesse caso aqui, ó, molezinha, né? Porque quanto que é, se você analisar aí, ó, 96 dividido por 100. Olha só, cadê o meu... Minha caneta tá falhando aqui. Aí, 96 dividido por 100. Se você dividir por 100, a vírgula que está aqui, ó, ela vai dar 2 casas, não é? Vai ficar 0,96. 96 dividido por 100 é igual ao 0,96 que está aqui embaixo, ó. A vírgula anda 2 casas para a esquerda e corta ela aqui e fica 0,96. Então, do outro lado, eu nem preciso fazer todos os cálculos aí, porque estava bem na cara esse. Aqui, ó, do outro lado, é só a gente dividir por 100 também. Dividir por 100 o 245 e a vírgula vai dar 2 casas, 2. Resposta, x é igual a 2,45, beleza? Então, essa é a quantidade. Professor, eu vou fazer por regra de 3, pode fazer. 0,96 vezes 245, x vezes 96. Depois passo o 96 dividindo pelo resultado que deu da primeira multiplicação, do 245 pelo 0,96, você vai ver que vai dar o mesmo resultado, 2,45 gramas, tá? 2,45 gramas de quê? De KClO3, beleza? Essa é a massa que a gente tem que ter de KClO3 para produzir 0,96 gramas do oxigênio. Então, essa é a massa total do clorato de potássio. Qual é a massa, então, só do tubo de ensaio? Fácil, né? Agora você pega a massa do tubo de ensaio com o clorato e subtrai do 2,45, beleza? Então vai ficar 22,64, tá? Que é a massa dos dois, menos 2,45. Agora vamos fazer aqui cálculos complexos. 4 menos 5 não dá, pede emprestado para o vizinho, fica 14, né? 14 menos 5 é igual a 7. Aqui vai ficar 5. Opa, aqui fica 5. 5 menos 4 é igual a 1. 2 menos 2 é igual a 0. Opa, tá certo isso daí? E tá certo. E 2 desce aqui. Beleza. Eu fiz uns riscos aqui, depois que olhando, tá certo. Então deu 20,17 gramas só do tubo de ensaio. Só do tubo. Essa é a massa que a gente tem do tubo de ensaio, desconsiderando... Era 14? 22, pessoal, peraí, vamos ver se... Eu tô achando que eu tô errando alguma coisa aqui. 4...
Ué, o que está estranho aqui? Ah, olha só o que está estranho aqui. 14 menos 5 é 9, professor. Você tá doidão, bicho? Então, ó, é 20,19. Risquei o 6, ficou estranho, ó. 14 menos 5 aqui no início era 9, hein, pessoal? Então, quando eu falei que eram cálculos complexos, eram mesmo, né? Então, vamos lá, ó. Resultado final, 20,19 gramas é a massa que a gente tem do tubo de ensaio apenas, sem os 2,45 gramas que são do clorato de potássio. Beleza, pessoal? Então é isso daí, espero que tenham gostado da resolução desse exercício. Eu demorei um pouquinho nele, mas é para todo mundo entender, né? Então, se você gostou dessa videoaula, divulgue ela nas suas redes sociais, dê um gostei aí, compartilhe com seus amigos, porque eles também podem aprender um pouquinho aqui com a gente, beleza? Um forte abraço e até a próxima! Você gosta das aulas do Estuda Mais e quer ter aulas particulares de Química online comigo? Então envie um WhatsApp para o número que está na descrição desse vídeo.